Arivaldo, nós estamos recebendo aqui no estúdio mais um membro da bancada federal piauiense, deputado federal Júlio César Lima, quem a gente deseja inicialmente uma boa tarde. Deputado Júlio César, que há uma previsão, né, foi um dos parlamentares que lutou por isso, para que recursos da repatriação das multas chegassem aos estados e aos municípios brasileiros, e há uma expectativa de que o Piauí já receba uma parcela amanhã, no dia 20, e os municípios piauienses no dia 30. Seriam 173 milhões para o governo do estado e 136 milhões para serem divididos com os municípios. Já está certa a chegada desse dinheiro? Deputado? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Arivaldo. Boa tarde. Indira. É o seguinte, esse é um questionamento muito grande. Eu viajei na semana atrasada com o presidente da República e no avião eu abordei sobre o compartilhamento da multa. E disse para o presidente que a primeira vez que eu acompanho o compartilhamento do imposto de renda, que não se divide a multa. A multa é um acessório do principal. Qual é o principal? É o imposto. É 15% de imposto, 15% de multa. Então, houve muito questionamento, muitos governadores entraram no Supremo, ganharam a liminar. O Supremo mandou bloquear as contas do Tesouro e, enquanto julga a liminar, o mérito da liminar. E outros prefeitos. E eu perguntei ao presidente, ele disse que ia dividir a multa também com os municípios e falou isso na presença de uma prefeita do estado de Pernambuco que nós estávamos visitando. Além do mais, na semana passada, eu fui ao ministro da Fazenda com 25 deputados da Comissão de Finanças e Tributação, quase todos, conversar sobre a divisão da multa com os municípios. E o ministro confirmou, e eu passei, inclusive, um VT para os prefeitos de que vai compartilhar. E eu perguntei o dia, tudo indica que será dia 20. Agora, para isso, nós vamos editar uma medida provisória. Para que esta medida provisória? Para criar um crédito. Não tem no orçamento a disponibilidade. O estado e município, a multa vai dar perto de 11 bilhões de reais. E não tem mais essa folga. Então, ele ia criar o crédito dia 20 e, em seguida, pagar. E eu passei a informação do ministro da Fazenda perante uns 25 deputados, lá no gabinete dele, sobre a divisão da multa com todos os estados e com todos os municípios, pelo critério do FPE para estado e do FPM para municípios. Deputado, em relação às dívidas rurais, a lei já está em vigor? A lei está em vigor desde setembro e agora foi o presidente assinou, na semana passada, lá em Fortaleza, eu estava presente, a convite dele, a regulamentação. Você sabe que esta lei originou de uns estudos que nós fizemos por 15 meses na bancada do Nordeste. Avaliamos todos os normativos sobre prorrogação, todos ineficazes, porque só tratavam de coisas pontuais. E nós estudamos todos os problemas do Nordeste, principalmente a seca. Quando tem uma seca, o agricultor não recebe, ele não tem produção, ele frustra. Como é que ele, sem receber um arrendamento da propriedade, como é que ele vai pagar o banco? Então, tem esse passivo. E nós conseguimos, a pedido do Norte, incluir também a região Norte. Então, é Norte e Nordeste. Renegociação com os fundos constitucionais das duas regiões. E também com recursos próprios do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia. Além do mais, essa renegociação está a dívida ativa da União. Essa vai para o Brasil todo. Aliás, é o maior estoque da dívida. Dívida ativa da União, nós temos 170 mil agricultores que devem 15 bilhões. No caso do Nordeste, nós temos em torno de 800 mil agricultores que devem 3 bilhões e meio. 3 bilhões e meio. Então, a dívida ativa da União, por exemplo, o Rio Grande do Sul e o Paraná é mais do que o Nordeste, esses dois estados. Então, para não achar que é privilégio do Nordeste. Então, o Nordeste tem as suas características. Nós entramos nessa negociação muito importante, já foi regulamentada
e o presidente e o banco já começou a receber as propostas de cálculo e, consequentemente, da renegociação, além do banco, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quando é a dívida ativa da União. Deputado, vamos falar de reforma da Previdência. Estão estourando manifestações de diversas categorias em todo o Brasil. Aqui no Piauí não é diferente. Inclusive, ontem teve uma manifestação puxada pela OAB aqui em Teresina. Vai se mexer, se movimentar essa PEC lá ainda esse ano? Vai ficar para o próximo ano a discussão? E diante dessa pressão popular, essa mensagem se sustenta? Bom, a mensagem chegou, foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sou membro dela, mas já vi alguns pontos, eu acho que ela chegou um pouco radical. Mas é bom que se diga, por exemplo, a Previdência do regime geral, que é do INSS, que tem quase 30 milhões de aposentados, deu um rombo no Tesouro de 85,9 bilhões no ano passado. E este ano, segundo a estimativa da própria Receita, é que vai dar um rombo de 152 bilhões. Quase o dobro. Além do mais, tem o regime dos funcionários públicos, que tem menos de 2 milhões de aposentados. E o rombo é mais de 70 bilhões. Essas são as contas. 200 e tantos milhões negativos. Tem que ajustar? Tem. Agora, como chegou na Câmara, tem que ter muita responsabilidade. Isso quer dizer que não passa com como direito chegou na Câmara? Eu acho muito difícil. Respeitar direito adquirido, ser mais gradativa no crescimento do tempo. Os anos de contribuição. De contribuição. Então, isso vai ter uma discussão nacional, vai ser a maior guerra para se aprovar essa reforma. Agora, o Brasil precisa ajustar suas contas. E o maior desequilíbrio das contas do governo federal estão exatamente na Previdência Social. Há uma estimativa de andamento desse processo? Uma PEC como essa é imprevisível. É imprevisível. Mesmo Quem com falar... a folga de consistência política do governo lá na Câmara, deputado? Não, mesmo com essa folga, a folga amplo que o apoio. governo, ela é imprevisível. Ela pode passar 6 meses, pode passar 8 meses, pode passar 1 ano. E eu não acredito que seja... a tramitação seja num curto espaço de tempo. Eu acho que vai ter uma grande discussão sobre a reforma da Previdência. Eu acho que é a mais importante para o governo e a mais importante para o povo brasileiro. Deputado, o PSD já é notório, ele inclusive foi motivo da última reunião do partido aqui com os prefeitos eleitos, mantém aí um projeto político audacioso para 2018, que é a formatação de uma candidatura majoritária própria. De que forma o senhor pretende conduzir esse projeto? Bom, todo político quer ver a sua carreira crescer, né? Por exemplo, eu sou deputado de 5º mandato, sou presidente do partido aqui no estado do Piauí, partido que cresceu, elegemos 26 prefeitos, e o partido que teve o maior número de votos para prefeitos na última eleição, tendo em vista o grande desempenho do doutor Pessoa aqui em Teresina. Tivemos 326 mil votos para prefeito e o segundo colocado teve 286. Então, nós pertencemos a um grupo político liderado pelo governador Wellington, né? E este grupo tem outros membros de outros partidos que desejam ter uma candidatura majoritária ou de senador ou de vice. Nós estamos neste grupo que deseja participar ou da vice ou de uma candidatura a majoritária dentro do possível. Nomes? Bom, Seu nome está à disposição? meu nome está à disposição do partido, se assim achar conveniente. Mas eu tenho outro assunto. Nós aprovamos, Tiago, lá na Comissão de Constituição e Justiça, na quinta-feira passada, a ZPE de Parnaíba.
Projeto de CPE, De Parnaíba, projeto, a zona de processamento é lá de Parnaíba. Parnaíba, tá. E o Porto Seco de Teresina, que tem outro nome, é Clio. Então, eu fui o relator lá no mérito, na Comissão de Finanças e Tributação, e coloquei o Porto Seco de Teresina e a ZPE de Parnaíba, que já estava. Por que que o projeto de ZPE não dava certo? Porque só pode vender no mercado interno 20%. Nós aumentamos para 40%. Além de 40%, vai poder também colocar serviços. Por exemplo, call centers, virado para a exportação, dedicado exclusivamente à exportação. Poderá ser instalado na cidade de Parnaíba, na ZPE de Parnaíba. Além do mais, nós retiramos uma multa que inviabilizava a competitividade com outros estados. Então, vai ficar altamente competitivo. Quais foram os grandes inimigos da ZPE? Primeiro, o estado de São Paulo, que vai descentralizar a industrialização no Brasil. Segundo, o estado que tem mais privilégio no Brasil. Qual é? O Amazonas, por causa da Zona Franca. Diferentemente das ZPE, ZPE é para produzir aqui, para exportar. Pode vender no mercado interno até 40%, mas vai pagar imposto. A Zona Franca importa tudo, industrializa lá, monta para vender no mercado interno sem pagar imposto. Então, nós tivemos essa indisposição com esses dois polos, polo industrial de Manaus, de São Paulo, e outros interesses da CNI, mas nós conseguimos vencer e aprovamos na CCJ, sexta-feira, e no começo do ano vai para o plenário da Câmara dos Deputados. E eu quero agradecer a participação do deputado Júlio César Lima aqui no Jornal do Piauí por hoje. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Até a próxima.